Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, mais um dia na presença de Deus. Vamos lá? Vamos iniciar então esse momento, tá? Pedindo para o Espírito Santo, para Deus e Jesus estarem aqui conosco, tá bom? Vamos lá então. Senhor Deus Pai, eu peço a Tua presença, Senhor, nesse lugar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Sua mensagem venha esclarecer nossas dúvidas, Senhor, e venha trazer luz, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estarem aqui conosco. Venha fazer parte desse momento, venha fazer parte desse devocional, porque a mensagem é Tua e os corações são os nossos, porém a semente precisa ser lançada e frutificada dentro do solo fértil. Pai, vai de encontro a todas as vidas nesse local, Senhor, nesse momento. E peço, em nome de Jesus, que o coração dela venha estar receptivo à Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito venha fazer morada dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Vamos lá, então. Hoje nós vamos pro 14º dia, né? Glória a Deus por isso. A gente está avançando. Eu fico muito feliz porque é um compromisso que você tem com Deus, né? Um compromisso que você tem com Ele e é um modo de você mostrar pra Ele que Ele é importante na tua vida, né? E é um modo de você falar, Pai, tô aqui, olha pra mim, tô te buscando, tô aqui querendo mais saber da tua presença. Então vamos lá? Vamos lá. Então, Provérbios, capítulo 14, vai do versículo 1 ao 35, tá? Vamos lá. A mulher sábia constrói o seu lar, mas o que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe colhe muito. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afasta-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa no que sabe o que faz. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Há caminhos que merecem ser certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. A pessoa simples acredita em tudo, mas a quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo toma conta a fim de não se meter em dificuldade, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com conhecimento. Os maus terão que respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. O pobre é desprezado pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. As pessoas que se mantêm calmas e sábias, mas que facilmente perdem a calma, mostram que não têm juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer.
Quem persegue os pobres insulta Deus, quem os fez, mas quem é bom para eles honra Deus. A maldade leva maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mostra a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece a um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que agem bem. Então, gente, aqui eu separei alguns versículos para a gente falar, a qual o Espírito Santo chamou a minha atenção, tá? E eu vou passar para vocês. Aqui onde diz, no versículo 12, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Passei por uma situação, há poucos minutos atrás, que eu pude, pela graça de Deus, ajudar uma vida que veio até mim através de uma rede social. E eu passei por uma situação na minha vida, eu tive uma experiência, tá? E por ter tido essa experiência, eu pude ajudar, tá? Mas uma coisa que eu aprendi é que quando nós seres humanos temos uma luzinha, né? Dependendo de uma situação que você venha passar, nós seres humanos temos um desconfiômetro, né? Acende uma luzinha aqui dentro, né? Que você começa a pensar se a situação que você está passando é uma situação verdadeira, é uma situação que vai te agregar alguma coisa, né? Então, o que eu aprendi no meu decorrer da minha vida com Deus, tá? Quando essa luzinha, essa luz, a gente fala luzinha, né, como modo assim pejorativo, ou metaforicamente falando, mas quando esse sinal de alerta é dentro de você, é o seu desconfiômetro que tá começando a funcionar. Na verdade, é o Espírito Santo falando com você, te mostrando que algo está errado, entende? Então, a gente precisa ter a sensibilidade de saber que aquilo que está acontecendo, que aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está desconfiando, é Deus falando com você, entende? Porque quando eu sempre falo aqui, né, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus escuta pensamentos. Então, tipo, às vezes você nem orou, assim, formalmente falando, vamos colocar assim, mas você pensou, será que essa situação, essa pessoa que eu tô convivendo, essa situação que eu tô convivendo, que eu tô passando, é verdadeira? Então, tipo assim, sem você perceber, você já orou. Só que você orou em pensamento. Você pensou, Deus foi lá, que tem, né, zelo pela tua vida. Ele te protege, ele te ama. Ele foi lá e botou, né, o Espírito Santo foi lá e mostrou, olha, essa situação que você tá passando tem algo errado. Vou te mostrar os caminhos para você aprender ou para você vir ter uma informação melhor para ver o que você está passando é errado, porque nós seres humanos precisamos ver para crer, né? A gente precisa de provas, né, que mostre pra gente que aquele caminho que a gente está seguindo é errado, entende? Então esteja suscetível e sensível à voz de Deus, porque Ele fala com a gente o tempo todo. O problema é que a gente não escuta. Por que a gente não escuta? Porque a gente está pensando o tempo todo, porque a gente está ocupado o tempo todo, porque a gente não tira um momento para poder estar ali com Ele, criando uma intimidade, tá? Então, não é que Deus não fale com você. Deus fala com você 24 horas por dia, só que você precisa estar suscetível e sensível à voz dele, tá? Você não pode buscar Deus somente no momento que você precisa ou que você quer, né? Se você precisa de ajuda, você precisa de um milagre, não. Você tem que criar um relacionamento com Ele para você ter mais a sensibilidade, o discernimento de espírito, que é um dom do Espírito Santo, tá? Que Ele dá para você ou não, dependendo do seu propósito de vida, do seu chamado. Mas eu acredito se você pedir, Ele possa te dar, tá? Para você ter esse discernimento, para você poder saber, ver que situações que você está passando é errada ou você ter como você sair delas, tá? Porque o discernimento do espírito, você consegue enxergar além. Se você tá numa situação que uma pessoa vê,
Vou dar um exemplo. Uma pessoa vê X, tá? Vê que uma situação ali de perigo, que a pessoa comum vê que aquilo ali é um perigo. Você, por ter o discernimento de Espírito Santo, você consegue enxergar além do que ela vê. Você consegue ver que ela está numa situação de perigo e você consegue enxergar uma solução para aquilo. Tipo, se eu fizer dessa maneira, eu vou ter tal resultado, entende? Porque o Espírito Santo vai te dar esse discernimento e você vai evitar falhas, erros, entende? Então você precisa buscar isso em Deus. Ah, Roberta, como é que eu faço para ter esse discernimento de espírito que você está falando? Relacionamento. Simples assim. Você precisa ter um relacionamento com Deus para poder vir a adquirir os dons do Espírito Santo, né? Para poder vir para você, tá? Você se disponibilizar a querer conhecê-lo, você querer ele a presença dele na tua vida, entendeu? E você começar a andar pelo Espírito, em vez de não andar pela carne, andando pelo Espírito, você começa a fazer mais jejuns, você começa a mortificar a sua carne e querer que o Espírito faça parte da sua vida, entende? Consequentemente, Deus vai vir falando com você, tá? Então, existe um preço a ser pago para você ter esses dons. Existe um preço a ser pago, tá? Simplesmente você não vai lá na prateleira, pega e leva para casa. Não, existe um preço a ser pago. O preço a ser pago é preço de renúncia, é preço de relacionamento, é preço de você querer fazer o devocional todos os dias e buscar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus. Existe. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. A partir do momento que você mostra para Deus que você quer ter um relacionamento com Ele, o Espírito Santo vai vir atrás de você e vai transformar a tua vida, entendeu? E a partir do momento que o Espírito Santo entra e começa a trabalhar em você, ele vai tirar tudo que não é de Deus de dentro de você, vai começar a limpar as feridas, os traumas, tudo certinho e vai vir com dele para você. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais você vai querer ter Deus na sua vida e mais você vai estar suscetível e sensível à palavra dele, vai ter mais discernimento de espírito e vai ter, entende? Mais contato com ele e o desconfiômetro vai acender e quando acender você já vai estar preparada para saber o que fazer, entende? Então, é interessante sim você buscar, é interessante sim você se dedicar a Deus, tá? Deus é simples. Quem complica Deus é a religião, tá? Então, manual de instruções, Bíblia Sagrada, tá? Começa a meditar na palavra, fazendo devocional todos os dias, que você vai passar a ter um relacionamento com Ele. Esteja suscetível e aberto para recebê-lo, tá? Uma oraçãozinha lá antes de começar, no finalzinho, coloca um louvor, um fundo musical, vai para um ambiente que você se sinta à vontade, que você tenha paz, enfim, tá bom? Aqui onde fala, no versículo 20 e 21 fala assim: o pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. A forma como que você trata o outro diz muito sobre você, tá? A forma como você fala com o outro diz mais sobre você do que sobre o outro. A forma como você lida com o outro diz sobre você do que sobre o outro, tá? Então, como é que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Olha para dentro de você, faz uma autorreflexão e vê os pontos que você pode melhorar, tá? Por quê? Porque como você trata o outro, se você é uma pessoa que você passa por cima, é uma pessoa que despreza o outro, é uma pessoa que enfim, que tá sempre querendo tirar vantagem, que você acha que tá sempre querendo tirar vantagem em cima do outro, na verdade você tá mostrando pro outro quem você é. Então o erro não tá no outro, o erro tá em você, entende? Então, pra você
não ter, né? Não passar por aquela situação ou não ser uma pessoa assim, você precisa tirar a trave que está no teu olho primeiro, tá? Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Tira a trave do teu olho primeiro para depois falar da grama do seu vizinho, depois falar do seu vizinho. Entende? Então, é o que eu falo, né? As pessoas querem que o mundo melhore. Mas para o mundo melhorar, a melhora é individual. Ou seja, para eu querer o mundo melhor, eu tenho que olhar para dentro de mim, ver onde eu estou errando, ver o que eu posso melhorar, para eu poder colocar isso em prática, entende? Então, para que o outro melhore, é uma consequência, para que o outro melhore, para sua mãe melhorar, para o seu irmão melhorar, para o seu filho melhorar, para o seu vizinho melhorar, para os seus amigos melhorarem, você precisa ser exemplo para eles saberem que se você mudou, eles também podem mudar, entende? Então é uma consequência, entende? Então você passa a ser um exemplo ali. Então é interessante você saber disso, tá? Você querer mudar, você dar o primeiro passo. Às vezes pessoas à sua volta não têm coragem que você tem e precisam de um incentivo para poder vir ter uma melhoria na vida delas. E às vezes, pelo fato dela não ter essa coragem, você fazendo isso, você consegue ser um exemplo e elas possam vir a tomar essa decisão e melhorarem de vida, tá? A gente tem que ter por entendimento que Deus usa a gente da forma que Ele quer. Não existe uma regra. Não existe, assim, uma regra pronta, né? Que se eu seguir aquilo ali passo a passo, eu vou conseguir a salvação, eu vou conseguir ser liberta, eu vou conseguir ser curado. Não. Você é uma pessoa, a sua mãe é outra pessoa, o seu irmão é outra pessoa, o seu tio é outra pessoa, o seu amigo é outra pessoa. Cada um de vocês existe um tratamento diferenciado. Por quê? Vocês são pessoas diferentes, com características diferentes, com pensamentos diferentes, com personalidade diferente. Então não existe uma regra de que se eu pegar esse papel aqui e seguir, vai servir para todo mundo. Igual a gente acha, né? Que a gente vê na internet que as pessoas vão lá, a dieta tal funcionou para a pessoa que emagrecia 30 quilos, eu vou seguir aquilo ali, eu vou emagrecer. Não, seu metabolismo é diferente. Você não vai emagrecer os 30 quilos igual aquela pessoa emagreceu. Por quê? Porque você é uma pessoa diferente. Você tem características e metabolismo diferente. Seu metabolismo pode ser mais lento, dela pode ser mais rápido. A gente não sabe. Entende? Então, o caminho sempre vai ser a palavra de Deus. O caminho sempre vai ser a Bíblia. As respostas estão aqui dentro da Bíblia. Então, procura Deus. Passa a ter mais relacionamento com Ele. Passa a querê-lo mais na tua vida. Permita dele transformar você numa pessoa melhor. Tá bom? Aqui onde fala, no versículo 26 e 27, fala assim: no temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é a fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. O que é você temer a Deus? Você temer a Deus é você saber que existe uma força maior acima de você, que você respeita isso. Entende? Temer a Deus é você não ter medo. O temor que a gente tem a Deus faz a gente frear, né? Você para pensar. Se eu continuar por esse caminho, se eu fizer isso com essa pessoa, qual vai ser a consequência disso? Eu vou colher isso. Então eu quero isso pra minha vida? Eu vou fazer o mal pra alguém, mas eu quero que o mal aconteça pra mim? Então você tem que pensar, isso é temer a Deus. Porque a colheita vem. O que você planta, uma hora você vai colher, seja ela boa ou ruim. Entende? Então é sempre importante você estar se colocando no lugar do outro. Pergunta: o que vai acontecer com a minha vida se eu fizer isso? Eu vi um filme uma vez no YouTube. Eu não lembro o nome do filme, mas eu acredito que o nome do filme tem a ver com o sentido que ele passava. Que a pergunta que sobressaía muito no filme era: o que Jesus faria? Se faça essa pergunta quando você estiver numa situação.
O que Jesus faria aqui? Como Jesus trataria aquela pessoa? Entende? Isso é se colocar no lugar do outro. Isso é você ver se o que você está fazendo para o outro é correto ou não. Você gostaria de ser tratado da forma como você trata as pessoas? Você gostaria de passar por situações que você passa? Ou que você maltrata alguém? Você gostaria que fizessem isso com você? Se coloca no lugar do outro. Isso, de um certo modo, é temer a Deus. Porque você está respeitando o outro. Você está se importando com o outro. Você está amando o outro. Entende? Isso é amar ao próximo. Amar ao próximo como nós mesmos. Porque antes da gente amar alguém, a gente precisa amar nós mesmos. Né? Que a gente transmite para a pessoa o que a gente tem dentro da gente. Então, a partir do momento que você respeita o outro, que você trata o outro bem, você está amando aquela pessoa. Lembrando que amar é uma decisão de amar. E gostar é um sentimento. Você não precisa gostar daquela pessoa para amar aquela pessoa. Ok? Você respeita aquela pessoa, você trata com carinho, você trata com respeito, né? De um modo geral. Porém, você não precisa ter sentimentos pelaquela pessoa. Né? Você não precisa gostar daquela pessoa. Você apenas trata com respeito. Tá bom? Isso é uma forma também de temer ao Senhor, porque você está tratando bem alguém que não te favorece, né? Porque a gente tem por tendência a querer tratar bem quem nos favorece, mas quem não te favorece, você trata bem? Você faz por caso da pessoa? Quem é aquela pessoa que não é útil para você? Como é que você a trata? Você a despreza? Você passa por cima? Trate bem essa pessoa. Uma coisa que eu aprendi por experiência de vida é: a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez aquela pessoa que hoje você despreza, que hoje você maltrata, vai ser a pessoa lá na frente, no futuro, que vai te ajudar de alguma forma. Ou pode vir a passar por uma situação que você está fazendo essa pessoa passar hoje. Você pode passar pela mesma situação, ser com a mesma pessoa, e ela pode ter a probabilidade de te tratar do mesmo jeito. Será que você vai gostar de ser tratado do jeito que você está tratando? Entende? Então, trate a pessoa bem. Trate a pessoa com respeito, com carinho. Sabe? Seja a luz na vida de alguém. Faça a diferença. Seja a mão que estenda. Não seja uma mão recolhida. Seja uma mão que estende. O que você precisa que eu te ajude? O que você quer que eu faça por você? Eu tô aqui para te ajudar. O que seria? Obviamente dentro das suas possibilidades, ok? Se você não puder ajudar, seja financeiramente, seja fisicamente, você ora por essa pessoa. A oração faz milagre, a oração abre portas, e a oração, ela tem um poder muito grande na vida de alguém. Basta apenas você acreditar que você está orando e que vai acontecer. Tá bom? Isso se chama fé. Tá? Gente, que Deus abençoe vocês. Peço desculpa novamente pelo vídeo longo, mas o Espírito Santo tá aqui, ele quer falar e a gente precisa falar. Tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento, encerrando esse dia, encerrando esse devocional, e que vocês venham ter um dia abençoado. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um devocional na tua presença, Pai. Como é bom estar aqui, Pai, falando de ti, ministrando a palavra, mostrando caminhos, ensinamentos que o Senhor me dá todos os dias, Pai. Que eu consiga fazer a diferença na vida dessas pessoas, que elas venham sentir, Pai, a tua presença, que elas venham sentir o quão são amados por ti, Senhor. E que elas venham ter, Pai, o propósito no coração em querer te buscar, em querer fazer devocional, em querer te conhecer, Senhor. Vai de encontro a cada vida, Pai, em que teu amor venha sobre todos nós. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Gente, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o seu dia seja esplêndido, maravilhoso, abençoado. E saiba que Deus está aí pertinho de você, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.